Fala pessoal, neste episódio o nosso convidado deixou de ser uma simples promessa nos gramados, nos campos de futebol para se tornar uma realidade no marketing digital. É isso aí, gente. Ele ajudou mais de 1.000 empresas dentro e fora do Brasil. O cara é fera, o cara é top. E ele também tem mais de 1 milhão faturado nas plataformas como QIFI, Hotmart, vendendo produtos, negociando produtos digitais. Elevado. O que é que o pessoal de casa tem que fazer agora? Rapaz, o pessoal tem que curtir, compartilhar e enviar para os amigos, beleza? É isso aí, estamos recebendo aqui com alegria Robson Collen. Seja bem-vindo, Robson, ao nosso aí, meu querido. Elevar Podcast número 3. Desde já que gostaria de agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite e a casa é sua. Opa, obrigado. Satisfação em estar trocando a experiência com vocês. Sei que vai ser uma noite bem produtiva. Estou aqui para que a gente possa somar as conexões. Ô Robson, eu queria começar fazendo justamente essa pergunta. Como é que se deu essa transição, né? Porque você era um jogador de futebol que tinha até uma certa, já nas divisões de base, um certo destaque, passou por alguns clubes. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi esse início no futebol e depois a transição para o marketing digital. Perfeito. Eu vim do futebol desde novo, né? Sempre aquele sonho do brasileiro, ser jogador de futebol. E aí, com 12 anos, eu saí de Maceió, rodei grandes clubes, Série A e Série B, da categoria de base, obviamente. Joguei Vitória, Criciúma, Figueirense, Fragata, Sport em Recife. Enfim, CRB, CSA aqui também na categoria de base. E aí, quando eu virei profissional, minha realidade foi totalmente diferente do que eu imaginava quando eu era na base, né? Que eu sonhava com aquelas coisas grandes, aqueles salários imensos, né? E aí a realidade foi outra. Então, o digital surgiu justamente por isso. E é uma grande ideia que os jovens têm, né? Assim, de que o futebol, por ver muitas pessoas de sucesso ganhando dinheiro, acreditam que aquele esporte ali, logo eles vão ter uma carreira Você já vai chegar, né? Sim, maturando, né? Sim. E a grande realidade é que uma pequena porcentagem alcança, né, esses níveis. Isso. Eu joguei em alguns, como dito, clubes grandes, né? Então me acostumei na base em jogar coisas grandes, competições grandes, contra adversários grandes. E aí, quando eu fui profissional, fui começando a ser emprestado por alguns times que não cumpriam com as responsabilidades, pagamento, aquela coisa toda. Então, aquilo ali me fez não ter uma previsibilidade, né? Como dito ali nos bastidores, tenho muitos conhecidos que hoje jogam em Série A e Série B, ganham um valor também que às vezes até na minha preparação hoje em dia eu consigo também tirar. Como também tem outros que estão jogando em times pequenos, que não tem previsibilidade nenhuma. E realmente não se destacou, né? Não alavancou. Exato, é porque depende de vários fatores, né? O futebol, ele não depende apenas do, como é que eu posso dizer, só de ser bom, né? Entendi, é só isso, né? Entendi. Ô Robson, e qual foi o momento exato, assim, que você disse, poxa, de repente eu comecei essa operação aqui e eu vi que tá dando mais grana. Qual foi esse start aí que você fez pra fazer essa mudança? Tá. Quando eu já estava iniciando na prestação de serviço, eu pensei na seguinte coisa: como eu não estava tendo previsibilidade, não estava tendo visão de futuro no futebol, eu pensei em criar uma segunda renda para mim, né? Então, quando eu treinava todos os dias, né? Futebol você treina às vezes de manhã e de tarde, digamos assim. E eu comecei a estudar tráfego pago, estudar vender infoproduto, afiliado, tudo aquilo para que eu conseguisse, né, ganhar um dinheiro a mais que só o futebol. Completar seu orçamento, né? Completar algo ali. Então, quando eu não estava treinando, eu estava estudando YouTube, coisas básicas, comprando também alguns cursos. E aí chegou um momento da minha vida que estava fazendo mais sentido eu estar no digital do que eu estar no futebol, entendeu? E aí, fora que abri a mão de estar próximo ao meu filho, próximo da minha família, passei muitos aniversários longe do pessoal de Maceió, entendeu? Então, falando de valores, de valores que eu digo assim, de salário, no caso, até como a gente pode ser mais específico, né? Então, você acha que o marketing, ele alavancou muito mais do que o seu futebol? Isso, ele me trouxe uma previsibilidade de futuro, né? Como dito, eu comecei só com infoproduto e tráfego, né? Rodando ali. Mas aí hoje, né, a gente tem a Five, que é a operação A do nosso negócio, onde a gente tem a prestação de serviço. Então, a gente tem diversos clientes, uma carteira grande de clientes, onde a gente trabalha a parte de posicionamento de marca, posicionamento pessoal, né, tráfego pago, criação de conteúdo, enfim, é uma estrutura bem grande. O nicho é grande. O nicho é grande, é. Ô Robson, e acho que tem muita gente que tá nos assistindo que
de repente quer começar no marketing digital, mas tem esse medo da transição. Eu imagino assim que hoje em dia tem muitas pessoas que nos assistem que têm essa vontade de entrar no marketing digital, porque o que mais a gente recebe no telefone são propaganda de curso, né? Faça curso de afiliado, dropship e tal. Essa transição, que eu acho que é a maior dificuldade de quem está, por exemplo, trabalhando no CLT e quer viver do marketing digital, porque vê esses influenciadores dizendo que a rentabilidade é grande e tal. Essa transição para você, como é que foi? Teve algum medo, algum receio, tipo, poxa, será que eu vou largar isso mesmo, a minha vida, que já tô querendo me estabilizar aqui para algo que é novo? Entendi, perfeito. Foi um choque pra todo mundo, até pra meus amigos. Eu tinha empresário na época também no futebol, tinha meu pai e minha mãe que sempre me apoiou muito, minha família, e eu tive que chegar pra todo mundo pra falar que não ia mais jogar futebol, e era o que eu fazia, né. Meu filho, quando nasceu, eu sustentava ele, queira quer não, Com com futebol. futebol, né, minha família com futebol, digamos assim. Então, dá um certo receio, né, você tomar uma atitude dessa, mas eu enxergava que o mercado ele ia crescer, né, e aí como eu estava também. Hoje a gente não tem, como eu posso dizer, não falta oportunidade no digital. Hoje todo mundo quer comprar e quer vender. Você precisa saber o que é que está validando, testar, né, tudo isso. Conforme você falou a sua pergunta, existe realmente vários gurus de internet, né? Não existe fórmula mágica na internet. Creio que, acho que às vezes as pessoas também, elas se enganam, na verdade, porque dá pra ver nitidamente que as coisas não funcionam como as pessoas acham. Também muito por causa da propaganda, né? Que é feita, que é bem apelativa, né? E isso, tem alguns nichos, né, aqueles nichos mais black, aquelas coisas que as pessoas sabem que aquilo ali não é verdade, mas a fé é tão grande de querer fazer Tenta arriscar, tenta arriscar, né? tenta pagar pra ver, né, digamos assim. E ainda sobre essa questão dos infoprodutos, eu queria explorar um pouquinho essa área. Qual foi o seu primeiro infoproduto, assim, que você iniciou e que você viu que as vendas surtiram efeito? Isso. O infoproduto, a criação da estrutura, ela tá muito ligado com o momento onde a gente tá vivendo, tá? Hoje, no meu filho, na minha visão, o Brasil ele passa por uma certa crise, digamos assim, somente para os empresários, os empreendedores. Então, quem tem a ideia, a expertise de querer criar um infoproduto, ele tem que pensar no momento do país, no momento da sociedade, no momento de tudo. Porque com isso você consegue criar boas ideias para poder vender digital, né? Eu já vendi muito infoproduto para mães, pessoas grávidas, né? Problemas de saúde mental, digamos assim, algumas coisas que, tipo, se você não tem, alguém da sua família tem, você precisa. E ali tem uma entrega rica, né? Porque às vezes não é só um PDF, né? Você vai ter um PDF, vai ter um suporte, a gente também faz uma rasteira de produtos, né? Que a gente chama, para que ligue um produto ao outro, para a gente gerar mais valor, né? Então, tudo isso aí, você tem que entender o momento. Não tem nada ideal. O que funcionou há um ano atrás, hoje em dia ela não funciona mais, né? Você precisa estar sempre. É o momento, inovando, né? Exatamente. Pegar o hype, né, do que tá acontecendo. Isso. Testar, né, também. Eu costumo muito falar isso. Às vezes você tem uma teoria gigante que vai funcionar uma coisa e às vezes a coisa não funciona, né? Mas eu testo, eu tenho que validar o negócio, olhar o ROI do negócio, olhar se o negócio tem, né, crescimento. E na sua operação dentro dos infoprodutos, qual é o carro-chefe? Você como é que chama? A pessoa que é o produtor, você é o afiliado, você trabalha com dropship, qual é a sua área dentro dos infoprodutos? Não, drop, eu rodei uma operação, mas pra mim não faz sentido no Brasil. Um cara que ganha dinheiro com dropship aqui no Brasil, ele realmente tem que ter um... Explica pro pessoal que tá em casa o que é o drop. O drop é uma metodologia de você comprar, né, algo e, no caso, vender, na verdade. Vender e receber sem ter um custo, digamos assim. Não é você ir numa loja, pegar ali e já levar para casa. Não, eu vou vender esse celular com o dinheiro que o cliente me pagou, eu pego, compro o celular e entrego a ele, entendeu? Então, basicamente é isso. Só que esse modelo ele não funciona muito no Brasil, até mesmo porque o Brasil, ele tem muito golpe na internet, tem muita situação que o empresário tem que ter um fôlego muito gigante, entendeu? Algumas operações fazem sentido. Tem um cliente meu que a gente vende iPhone aqui em Maceió, eu sou também sócio da operação. Você é natural daqui de Maceió? Sou natural de Maceió. Boto capital na operação dele. E aí, às vezes, quando tá faltando um iPhone ou outro, a gente faz um estilo de drop, né? Aí faz sentido, mas aí é fornecedor que a gente já tem confiança, é um cara que a gente sabe que vai entregar, entendeu? Então, o drop hoje ele funciona muito quando você tem, vamos supor, um armazém gigante
de estoque de produto gigante que você precisa que o seu produto esteja na rua, entendeu? Ele gira, né? Que ele gire. Aí faz sentido. Mas se não for assim, pra mim não acredito que faz sentido não. E dentro dessas operações, eu acho que carro-chefe de todo mundo é utilizar o Facebook como plataforma de fazer as propagandas, né? Então, assim, se eu quiser hoje vender algum produto meu, eu vou lá no gerenciador de anúncios do Facebook, faço a propaganda e pago para o Facebook fazer a entrega para as pessoas, não é isso? Então, existe um percentual, vamos dizer assim, do que você arrecada, que você acaba deixando ali na plataforma e você tem que compensar no produto, né? E eu sei que hoje em dia muitas pessoas têm esse medo de investir um dinheiro ali no Facebook e o produto não bombar. Você já passou por alguma experiência assim de investir um capital pesado em algum produto e não rentabilizar? Ou de repente você trabalha com testes? Como é que funciona essas operações? O que acontece? O empresário, até mesmo a pessoa que quer só vender, digamos assim, na internet, ele se engana muito achando que só o tráfego vai dar resultado para um negócio, para a operação. Não é assim, precisa ter um processo. Até mesmo porque tráfego pago hoje em dia não é nenhuma novidade. Então, se eu não tenho um começo, um meio e um fim, não adianta nada. O tráfego ele serve para gerar mais volume, né? Vou dar um exemplo. Aqui vocês têm uma loja de uma pizzaria e todos os dias no WhatsApp da pizzaria chega lá 10 novos clientes. O tráfego potencializa para chegar a 20 e 30. Porém, eu preciso de um bom atendimento, eu preciso salvar aqueles A leads. casa precisa estar pronta. Para manter, né? Exatamente. Entra só o cliente vir e você não ter o suporte para manter o cliente, é E isso? converter, na verdade, não é só manter. O manter já é uma outra ideia que a gente utiliza CRM, algumas estratégias para que a gente possa vender para aquele cliente 2, 3 vezes. Aí traz previsibilidade para o business, entendeu? Quando a gente tem uma previsibilidade com aquele cliente, vou te dar um exemplo aí, McDonald's. McDonald's, eu como desde quando era menino, tipo, então, você também deve comer aí, só esse ano já deve ter comido umas 4 vezes, então assim, ele tem uma previsibilidade com o cliente. Então, quando a gente vai falar de CRM, previsibilidade, tudo isso, a gente tem que ter isso muito bem encaixado. Mas o teste ele é essencial, voltando à pergunta inicial. Como falei, não existe nada validado, não existe nada que, tipo assim, isso funciona sem testar, não. Tem que testar, tem que funcionar, tem que entender se o negócio tem escala, né? Eu converso muito também sobre escala porque eu vendo em escala. E as pessoas acham que escalar é tipo assim, eu vou escalar. Porque na verdade acho que a lucratividade está na escala, né? Exato, mas aí o feeling que é mais importante ainda, porque eu preciso entender qual time, quanto é que eu estou gastando para ter aquele cliente, quanto é que eu preciso investir, quanto é que eu estou vendendo, o que é que eu consigo fazer de diferencial, entendeu? Para tipo, é um estudo para poder falar assim, pô, eu preciso botar X para colher Y, entendeu? E a galera acha que escalar, vou escalar, vou mexer aqui ali. Vendia de pronto, né? Só isso. E realmente não é, né? E eu imagino assim que é um processo, né? Porque de repente, se a pessoa, vou trabalhar com digital, então exige da pessoa uma expertise, né? De ter que se aperfeiçoar, fazer treinamentos, para poder chegar num patamar de ser assertivo naquilo que faz, né? Isso, constantemente. Até porque, como você falou do Facebook, todas as plataformas elas mudam direto. Hoje a gente tem inteligência artificial que, beleza, supre muita coisa, mas, queira que não, sempre precisa de profissionais, né? Eu, como exemplo mesmo, na minha operação, eu tenho quase 20 pessoas envolvidas na operação. No começo eu rodei muito tráfego, como dito, mas hoje eu não rodo mais, porque hoje na minha empresa eu sou CEO e preciso resolver mais as partes estratégicas, né? Estou na parte estratégica da empresa para que eu tenha uma gama maior de onde eu vou atacar, minhas parcerias estratégicas, como é que eu vou trazer mais clientes para dentro da base. Entendi. A minha estrutura está muito mais voltada para isso. Porém, a galera, ela tá sempre precisando estudar, eu também olho, a gente vai fazer reuniões, eu tenho que participar também para poder entender do momento do negócio. Aí vem uma plataforma nova, ManyChat, Boot Conversa, aí tem CRM novo, enfim, a galera não para de ter coisas novas no negócio. E o que é que tu acha do tráfego orgânico e também quando as empresas contratam influenciadores? Tu acha que isso é válido? Eu tô testando agora tráfego de influência. Tráfego de influência. Tô testando agora. Orgânico pra mim é só planta, pode botar pra crescer.
Meu irmão, quer vender, tem que botar dinheiro. Se não botar dinheiro, não vai vender. Não existe. Não existe. Na internet Tem que plantar, né? Tem que plantar. ah, pô, aí o povo acha que vai vender fazendo isso e aquilo, não. Existe um storytelling que a gente pode criar, que é um conteúdo orgânico, né? Vamos supor, Pra manter ali. exatamente, eu vou fazer uma estratégia de conteúdo, aí você pega vários influenciadores, como você mesmo falou aí, Calil Maia, esses outros pessoais aí. Pô, eles criaram um storytelling, eles criaram uma história, contando uma rotina, contando pessoas engraçadas, contando... Isso vende bastante, né? Inclusive, quando a gente tá rodando tráfego na operação dos nossos clientes, da Five, a gente precisa ter esse storytelling muito validado, porque chega novos leads dentro da empresa do cliente e a gente precisa que o lead ele siga, ele mande mensagem, ele bote para comprar, entendeu? Porque o tráfego é só levar para ali. O processo quem vai fazer vai ser o conteúdo, vai ser a confiança que o perfil passa, tudo mais, o atendimento no WhatsApp, enfim. Então, eu acho que tá tudo sempre é muito rápido, né? O giro é gigante, gigante. Milhares de pessoas, né? A todo tempo. E assim, para 2025, ainda falando sobre infoprodutos, o que é que tu acha que seria a tendência desse ano? Isso. A operação da gente principal hoje, né, falando como empresa, ela é prestação de serviço, tá? Então a gente pega uma empresa, Hoje é o seu carro-chefe, né? é meu carro-chefe, a gente tira a empresa de um patamar e leva ela para outro patamar, esse é o nosso foco, tá? Resolvendo as soluções e trazendo mais recursos para ela na parte do digital. Porém, eu também tenho outros produtos e outros investimentos que eu mesmo faço, né? Então, por fora, digamos assim, da empresa. Hoje eu estou trabalhando 2 infoprodutos novos, estão para ser lançado. Aí tá com uma questão para vender em dólar, na infoproduto low ticket. Low ticket é um produto rasteiro para ser vendido em Bem dólar. baratinho, só para fazer um gancho para outro, hein? Exatamente, exatamente. E também tem um produto que a gente está lançando nosso mesmo, tá? Então são os 2 infoprodutos que eu vou rodar esse ano de 2025. Um produto rasteiro também, porque eu penso na minha esteira, a minha esteira ela é muito grande. Eu tenho uma sequência que eu tenho que... Antes eu trabalhava só com high ticket. Mas desculpa interromper, mas aí você pensa numa persona específica, é a persona que chama, né? O Sim. público-alvo. Um público-alvo específico, e aí você bola toda uma cadeia de produtos e serviços para essa pessoa? Seria isso? Não, no caso da empresa, sim. Sim. Como eu tava falando assim, tipo, com a empresa antes a gente trabalhava com high ticket, que é um serviço high ticket, é um serviço mais caro, certo? Um contrato de 7 mil, 6 mil por mês. Então não todas as empresas, algumas poderiam, tipo, contratar nosso serviço, certo? Passariam pelo nosso time de pré-venda, que é onde nós faz a qualificação daquela empresa para ver se ela tá apta a ser um cliente nosso, digamos assim, tinha um processozinho. Hoje eu entendi que eu preciso de um volume maior. Eu assisto muito a galera da CIMED, né? Acho bem bastante interessante o volume de venda deles. Se média de A do medicamento, não. de medicamentos, exatamente. Eu acho interessante o volume. Então eu comecei a estudar muito sobre volume. Obviamente eu quero muito bons clientes, mas eu também quero um volume de carteira. Eu quero minha carteira, meu funil ele não pode secar nunca, entendeu? Entendi. Ele tem que estar sempre em constante. Eu invisto muito para prospectar clientes, seja no digital, como também parcerias, enfim. Então, eu criei outros tipos de contratos, sem ser só high ticket, que eu consigo atender médios, pequenos negócios, para que eu possa ter um volume maior na operação. Girar, né? Exatamente. Portanto, que ano passado eu cheguei a ter 140 clientes ativos. Entendi. Esse ano eu tô com a previsibilidade muito bem maior. Tem que dar uma olhadinha na planilha para ter noção A disso aí. equipe tem que ser grande, né? É uma equipe grande, mas aí a gente melhora na demanda. Hoje a gente tem inteligência, a gente consegue ter, Entendi. ter várias vertentes para que a gente possa suprir o negócio, entendeu? Entendi, tá entendendo. Isso. Essa estrutura de equipe, Robson, como é que tu chegou até o nível que tu tá hoje? Porque eu imagino que na sua operação você tenha vários setores para poder dar conta, desde o atendimento até a entregar o produto final para o cliente. Como é que tu pensa isso? Ou como é que você pensou lá no início e conseguiu estruturar tudo isso? Eu chamo que a minha equipe é uma equipe inteligente. Por quê? Eu imagino que eu sou o fornecedor de atacado. Eu sou onde o cliente ele chega até mim e eu saio delegando funções. E eu costumo dizer também que eu reparto o dinheiro pro meu bando. Eu não, antes, como eu falei de tráfego e tudo mais, eu que rodava, subia a campanha e tal. Mas, pô, se eu for ficar com o dinheiro todinho pra mim, pra fazer isso, vai dar muito dinheiro pro meu bolso, mas também eu não vou ter tempo. E hoje o meu tempo ele tem que estar pra trazer mais clientes pra minha base, pra focar em novas estratégias. Então,
a minha equipe ela é inteligente. Eu pego o dinheiro e reparto para que outras pessoas venham para a operação. Eu faço muita parceria estratégica também, vamos supor. Às vezes tem uma operação e aí a operação ela é gigante, que ainda pegar um cliente ali grande. E aí eu pego também, tem alguns parceiros estratégicos que eu chamo para operação. Vamos fazer uma operação aqui comigo. Pego o custo do cara, o meu custo, entendeu? É uma forma inteligente, porque eu não preciso sair contratando Deus e o mundo, entendeu? Tem um vínculo ali de 3 meses. A gente faz uma parceria, faz um contrato, o jurídico toma conta disso, entendeu? E aí eu consigo ter uma equipe gigante ali trabalhando pro business, entendeu? Entendi. Não preciso pegar todo mundo e jogar ali nessa sala, 40 negros, entendeu? E hoje você tem a Fire Company. Five Companies. Five ou Fire? Five Five. Company, é isso. E qual foi o maior desafio na estruturação da empresa que você identificou? E depois que você responder essa pergunta, já conta exatamente qual é o segmento que você opera. Perfeito. A Five, ela já fala 5, né? Tem 5 pilares, tá? Então, a maior dificuldade que eu vejo nas agências hoje de marketing, publicidade, é a falta de vender. Falta desse desejo de vender. Até o próprio dono da agência, às vezes, ele é um cara que, tipo, ele tá ali pra criar conteúdo, fazer arte, é um cara que é desenrolado, mas não é um cara que nem ele mesmo vende. É muito difícil de vender. Você vê, tem muitas pessoas que têm agência aí, e aí eu vejo, às vezes, algum cliente, ele manda pra mim uma proposta, né? O cliente pegou a proposta com alguém, manda pra mim a proposta. Aí o cara manda uma proposta no WhatsApp, manda uma proposta totalmente feia, tipo, não tem uma estrutura de um processo, entendeu? Então a galera não investe nisso. Então, quando eu montei a Five, eu fiz, eu vou manter questão de conteúdo, tráfego pago, vou manter a questão de brand, posicionamento, porém eu quero uma coisa mais voltada e agressiva, porque falando do futebol, como eu falei, eu sou centroavante, então eu sou agressivo, no bom sentido de tipo, de querer resultado, de querer resultado, de me cobrar no bom sentido, saber, é aquele ditado, eu acho que tipo, por mais que você seja intenso no que você faz, você tem que estar sempre buscando onde é que é importante para o empresário. Entendi. Eu acho que pro empresário eu preciso mexer, se eu for mexer no bolso dele pra tipo, tu vai me dar 20, certo? Mas eu vou botar 60 na tua mão, pra ele fazer sentido. Se ele não enxergar isso, não adianta eu fazer negócio com o cara, entendeu? E assim, é muito difícil a pessoa enxergar, né? E Não é fácil não, e você fala assim, tu vai me dar 20, tu vai me dar 20, vai me dar 30, o cara já fica, né? já fica O firmado povo não gosta de pagar pra ver, né? e O povo gosta de ver pra depois pagar. pra depois pagar, perfeito. Essa vertente que você falou, ela é muito interessante, por isso que a maior dor hoje dos empresários, do que eu enxergo até para 2025 agora, o digital ele funciona muito, porém tem muitos negócios aí que estão extremamente sem previsibilidades de futuro. Por quê? Cara, quem não investe no digital hoje já tá morto. É. Tá morto. E o cara que investe e não tem um processo, não tem como, não tem um conhecimento, é muito complicado. Você precisa hoje identificar que você, além do tráfego, você precisa ter outros canais de venda. Entendi. Por isso que o nosso método que a gente tem, com esses anos todos de empresa, 5 anos, o que precisa é criar um método para o negócio, para validar o negócio. Nesse método da gente, a gente tem ligações, parte comercial, treinamento, WhatsApp, que a gente tem um processo só para WhatsApp. Porque hoje o maior canal de comunicação também de venda de um empresário é o WhatsApp. E o cara pega simplesmente uma pessoa, paga R$800 a uma menina e deixa a menina ali para vender. Aí chega um cliente lá que ele tá gastando com anúncio, ele gasta R$2.000 de anúncio por mês. Chega um lead no WhatsApp da menina, a menina tipo dá um bom dia, a pessoa não responde mais, ela acha que o lead é ruim. Por quê? Faz uma ligação, faz um fluxo cadência, tem uma mensagem, tem que ter uma mensagem interessante, tem que ter um áudio, uma repescagem, entendeu? É mais ou menos quando a pessoa chega assim, né? Pergunta a você, ô irmão, você tem vamos botar assim, um copo azul? Aí a pessoa, tenho não. Um bom vendedor, ele chega, não, olha, eu tenho esse aqui, que é perto do azul, não é isso? Exatamente. Mais ou menos isso onde você quer chegar, né? Falando popularmente, não é isso? Você tem que ter um processo. É um processo. Não é simplesmente você achar que o cliente ele chegou ali e ele não vai comprar de você naquele momento. Entendi. Beleza, se não comprar tá tudo certo, você já gastou com aquele lead. O gerenciador de anúncio lá contou aquele valor, aquela pessoa que entrou em contato, porém você tem que saber manter ele. Né, em uma próxima oportunidade, oferecer um produto, não tenho agora, mas próxima semana chega, salva o número da pessoa, bota lá pro CRM, Luana, Maceió, Copa Azul. Próxima semana o vendedor vai olhar o CRM, a Luana, semana passada, entrou em contato querendo no Copa Azul. Aí liga pra ela, oi Luana, tudo bem Luana? Luana, semana passada você me ligou na quarta-feira querendo no Copa Azul, você lembra? Eu tô com esse copo aqui, eu posso mandar pra tua casa hoje?
Entendi. É assim que alavanca as vendas, né? Exatamente. Aí a galera deixa muito dinheiro parado na mesa, né? Parado na mesa, porque não entende esse feeling. Acha que realmente a pessoa vai chegar ali. É muito difícil quando você quer comprar uma camisa, ou então, pronto, uma camisa, um carro, você vai muito decidido. Isso. Quando eu fui comprar esse meu novo carro, eu já sabia que carro eu queria, a cor que eu queria e como eu queria. Então, Você já foi lá só pra eu comprar. já fui pra comprar. Eu li, eu já cheguei quente, o cara nem entrou em contato comigo. Quando você vai comprar uma camisa, tô precisando de uma camisa pra trabalhar. Aí passa lá as ofertas, você falou, pô, preciso. Você vai ter um tempozinho ali, 2, 3 dias pra decidir, ou então não, mas você vai comprar mais fácil. Já alguns produtos, você só vende pro cliente no próximo mês. Entendi. E aí, quando você não tem um processo, você não consegue, tipo, não conseguir manter ele, entendeu? Entendi. Ô, Robson, e aí você falou dos pilares da empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pilares. São 5? Isso, são 5. A gente tem a parte de branding, né, que a gente traz o posicionamento de marca, que isso é de extrema importância. Eu ando trabalhando muito nesses últimos anos, digamos assim, com marca pessoal. Sim. A marca pessoal é basicamente o Robson. Eu, como estava falando, né, É a antes, marca própria. é a marca própria, A sua imagem, né? a minha imagem. A Five, obviamente a empresa ela existe, mas hoje a venda 100% da empresa acontece através de Robson. Entendi. Foi muito mais fácil eu me conectar com as pessoas, até mesmo pro meu storytelling, muitas pessoas né, até amigos que tipo me viram num nível da vida e depois de tipo 4 anos eu tá em outro nível da vida. Então esses amigos que têm negócio, lojas, essas coisas já começaram a se entrelaçar. E assim, é o Robson. É o- Eu acho que o povo nem fala Fiverr, né? Só mais o Robson, né? Isso. A empresa ela existe, obviamente, acontece de vender, mas eu falo assim, a maioria das vendas É o Robson. obviamente através da marca pessoal. Então, isso é o brand, né? A gente criar essa força para a marca pessoal, certo? Exatamente. A gente tem o brand, tem a parte da comunicação, que vai entrar a criação de produto, criação de conteúdo. Essa parte também de design é uma coisa que eu não tenho na empresa, mas criação de conteúdo a gente tem, entendeu? 100%. Criação de conteúdo, aí entra para a parte também mais estratégica. Tráfego pago, também tem programação para ser construída landing page, sites, aplicativos, também temos. E aí você falou que a estratégia principal é focada muito nessa questão da venda no WhatsApp, né? Isso. Hoje a parte mais forte, digamos assim, num bom sentido, é a parte comercial da gente. É o grande diferencial que eu digo assim, pô, a sua empresa ela é diferente em quê? Por causa, eu vou falar da parte comercial. Porque a gente usa todo o digital, porém, a gente consegue trazer o resultado para o cliente, e não só o cara investir e não ter o resultado, entendeu? Então entra muito a parte comercial. E assim, você desenvolveu um método muito focado nessa questão da prática, né? Isso. Como é que funciona o treinamento do seu time? Você tem encontros periódicos com eles? Eles recebem treinamentos específicos? Como é que De tempo em tempo? funciona? Tá. Então, eu tenho 2 vertentes para isso. A primeira vertente é o seguinte: o machado. Se o machado ele ficar batendo o tempo todinho, chega uma hora que ele não corta. Você precisa parar e amolar ele, né? Isso. Aí eu tenho essa função. A gente dá carga, mas quando chega um momento a gente para ser mais leve, ficar mais tranquilo. E a gente também tem que ter uma dinâmica de entrega. Não adianta eu fazer uma reunião contigo aqui, a gente fazer um maior brainstorming aqui, várias ideias bacanas, e no final de tudo a gente não executar nada. Então eu prefiro ter algo que a gente faça devagar e que a gente vai entregando em determinado tempo. Daqui a 4 dias eu te entrego X coisas, daqui a 5 dias. Então aí nesses tempos eu tenho um alinhamento, entendeu? Entendi. Que eu chamo só de alinhamento mesmo. E aí, assim, falando sobre a questão do WhatsApp, o que é que tu acha, assim, em relação à venda? Porque muitas pessoas fazem a venda direta, né? Mandam para página de vendas, outras pessoas mandam para o WhatsApp. O que é que tu acha? O papel do WhatsApp, tu acha que ele é o melhor método de vender? Outras pessoas mandam para conversa no Instagram. O WhatsApp você tem Hoje, na sua opinião, qual é o melhor via para vender a melhor via para vender. no digital? Tem uma no digital. No digital vai ser o WhatsApp. Não tem para onde. Agora, se não fosse o digital, eu diria ligação. 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 Agora eu vou dizer a você, viu? Eu mesmo, como cliente, no caso, como cliente,
Meu amigo, eu não suporto ligação, você acredita? Não, mas aí que tá, vai ter o perfil, entendeu? Mas assim, para o vendedor, a gente tá falando para o empresário, né? A comunicação. O Isso. empresário, ele tem que entender que o vendedor dele tem que ser vendedor. E vendedor não é tipo assim, o empresário gastar 10 mil reais em tráfego e chegar a 200 pessoas no WhatsApp pra pessoa e simplesmente, tipo assim, se o cara não comprar, não comprou. Quero mais leads, entendeu? Aham. Não, o vendedor não, ele vai atrás daqueles leads ali, entendeu? Entendi. Ele vai atrás do lead. Então, ele vai ter que ter um processo, vai ter a ligação, vai ter que ter o CRM para também entender o momento de cada cliente daquele ali que entrou para a base, né, entendeu? Então, voltando na questão do WhatsApp, ela é de extrema importância. E aí a galera não sabe usar bem. Tem muitas pessoas, na verdade, que se você for olhar em WhatsApp de algumas empresas, a pessoa que está na frente ali sempre é uma pessoa júnior. Ou uma senhora, um senhor, ou uma pessoa que, tipo, Não tem muito não conhecimento. tem muito conhecimento, às vezes não salva nem o contato do cliente, não sabe fazer um processo simples de etiquetar o cliente. Vamos supor, o cliente que entrou no mês tal, botar uma etiqueta azul nele. Aí quando for final do mês eu boto lá na aba de clientes, tem lá 30 clientes do mês de maio, digamos assim. Aí eu já entendo que 30 clientes são do mês de maio. Então, dos 30, compraram quantos? Compraram 4, os outros não comprou. O que é que eu vou fazer? Qual foi a pergunta, entendeu? Tentar mais Então, uma vez, né? exatamente. Aí a gente faz um fluxo cadência, se chama fluxo cadência. É você cadenciar o cliente, né? Você entrar em contato com ele hoje, ele não respondeu, amanhã você mandar uma mensagem estratégica, fazer uma ligação, e assim vai. Você vai cadenciando ele até chegar no momento de compra, entendeu? Tem que ter uma cadência, a gente chama de cadência grande, entendeu? Entendi. E, ô Robson, em relação às empresas, qual é o maior erro que você vê nas microempresas, pequenas empresas hoje em dia em relação a essa questão de atendimento? O erro começa no dono, né? Porque acho que quando você não se atualiza, você acha que o que funciona no passado está funcionando agora, você está correndo um risco muito grande. E eu costumo dizer que na parte da venda, para o teu negócio vender mais, você não tem que ter negociação nisso. Não tem que buscar preço. Você tem que buscar gastar mesmo para que o teu negócio possa vender mais, entendeu? É uma questão de mentalidade também, É uma né? questão de mentalidade. Tá muito ligado à mentalidade também, com certeza. E assim, tu acha que o tráfego, de uma certa forma, ele se tornou uma muleta para as empresas hoje em dia? A gente fica refém, na verdade. É aquele negócio, né? Você tá fazendo algo que você precisa escalar. Falo no meu cenário. Então eu não consigo fazer isso sem tráfego, né? Eu tenho que usar o tráfego para que aconteça a minha meta, né? Gerar novas oportunidades, novos leads, né? Entendi. Então, eu acredito que sim. E no sentido de que as pequenas empresas precisam competir com as grandes. A gente sabe que no Facebook Ads tem esse lance, né, de competição Leilão. de leilão. É. Tu acha que as pequenas empresas conseguem competir com essas grandes empresas que investem pesado no tráfego e transformar isso em leads qualificados? O que, na verdade, não, né? A sua resposta é não, porque assim, imagina você botar 10 reais e o cara botar 10 mil. Ele vai ter preferência, né? Isso. Porém, tem algumas vantagens, né, que pode utilizar, como ter um criativo bom, ter uma estratégia boa, ter uma copy boa. Isso aí você pode, obviamente, também ter resultados, entendeu? Mas se for bater direto de frente, não tem como, porque, como você falou, né, o investimento é muito maior que o outro. E hoje os grandes negócios, na verdade, eles estão cada vez mais vendendo diretamente para a ponta. Tipo, a grande empresa, até a indústria mesmo, ela está toda querendo estruturar um processo para vender diretamente para o consumidor final. Então, nessa trajetória do meio, as empresas, os pequenos negócios que estão no meio, termina morrendo, porque o grande negócio ia estar jogando para casa do cliente, digamos assim, né, o produto. E aí como é que a Five hoje faz para conseguir compensar isso? Existem estratégias? Como é que vocês lidam? Por exemplo, chega um cliente, o cara não é tão grande, mas aí ele precisa atrair pessoas, leads qualificados para sua empresa, só que ele não tem tanto poder de investimento para Facebook do que um concorrente mais alto. Como é que a Five poderia ajudar E o investimento é tipo assim, quanto mais se investe, mais se vende, não é isso? Sim, sim. A linha de pensamento é essa ou não? Perfeito. Depende dos casos e do tipo do business também, né? Tem business que ele é virgem, digamos assim, ainda,
e aí você com pouco investimento você consegue já ter um retorno bacana. Ou então até quando o lucro é grande. Você tem um produto, um serviço que você tem lá 150% de lucro, 120%, 100% de lucro, aí você consegue, obviamente, investir e compensar, digamos assim. Entendi. Mas voltando para a sua pergunta, mais a questão da estrutura mesmo do nosso metodologia, né? Porque a gente só não vai utilizar o tráfego. Tem parcerias estratégicas que a gente monta para o cliente, a parte do processo comercial de ligação, porque precisa melhorar aquele atendente dele, aquele vendedor dele urgentemente, entendeu? Então, tudo isso que vai sim ajudar com que ele concorra, digamos assim, com um grande negócio, porque se for bater de frente só com tráfego, não vai dar certo, entendeu? O cara que tá botando 10 mil, o cara que tá botando 100, 200 reais, não tem como. Então você acha que o grande diferencial da Five hoje é essa possibilidade de, através de outras estratégias, meio que deixar esse cliente compatível ao jogo? Isso. A gente precisa ser conciso, né? Primeiro a gente monta um primal brand do cliente, para a gente fazer algumas perguntas estratégicas, para entender o momento dele. Quando a gente tem o momento do cliente, a gente começa a criar os conteúdos concisos, que vai dar resultado para o cliente, vai trazer resultado para o cliente, e as estratégias de venda. Aí vai abrir, vamos supor, o cliente ele vende um produto que as pessoas que consomem estão na rua, então a gente tem que ter uma ação offline. Entendi. Entendeu? Não só tráfego pago e uma ação offline, porque as pessoas estão na rua no dia a dia. Então aí eu tenho uma menina no meu time que ela organiza essa questão da ação. Aí a gente contrata algumas meninas. Conta muito isso também, né? Conta muito. Media off também, assim, para algumas estratégias funciona, entendeu? É um pouco chato o processo, porque assim, tá acontecendo até com o business de agora, uma empresa nova que entrou, que ela tem mais de 40 anos de mercado, porém ela não tem investimento nenhum no digital, ela é um fantasma. Só vendia através de indicação a empresa. Então a gente tá quebrando muita cabeça para achar o caminho da empresa. Só que a dona e o dono é bem tranquilo, porque não tinha nada em empresa, histórico nenhum, digamos assim, entendeu? Então a gente tá cada vez mais vendo que caminho vai funcionar. Porque, como eu falei, é a questão do canal. A gente precisa ter vários canais de aquisição. Eu não posso só depender do Facebook e do Instagram, não. Eu tenho que ter o Facebook rodando, o Instagram rodando, se dependendo do business, um TikTok rodando, entendeu? Que tem um tráfego barato lá dentro. Enfim, fora ligação, processos, tem que ter tudo rodando. E dentro desses processos você também trabalha com automação, né? Automação tem que ter. Quando a gente trabalha com grandes negócios, até pequenos, médios e grandes negócios, na verdade, que tem um volume grande ali de clientes dentro do WhatsApp, a gente tem que ter automação, né? E se precisar também fazer disparos, essas coisas, e-mail, SMS, próprio WhatsApp também, a gente precisa ter essa automação funcionando para que a gente ganhe um volume. Ô Robson, e o diferencial da Five hoje em relação aos concorrentes? O que é que você poderia destacar? Vai entrar a parte comercial, como eu falei, que a gente é muito forte, eu sou muito agressivo na parte comercial, parte de venda. O nosso método também, que ele é bastante diferente, e eu não vi nada parecido até agora, em questão de, como falei, a galera dono de agência só tem que criar conteúdo, faz tráfego, faz o beabá, entendeu? Landing page. Você é o bom em vender para o cliente primário, não é isso? Sim. Você é o que realmente é o comercial mesmo, que vende para os empresários, é isso? Isso. Porque a gente monta a estrutura para o cara, né? Entendi. Como você falou, para o empresário. Às vezes ele nem tem a estrutura, a gente vai montar a estrutura quando o cliente chega, quando o cliente está no meio da base. Mas é fácil, não é, fazer essa venda? Não. Hoje a operação é mais simples, porque eu costumo dizer que é Ctrl+C, Ctrl+V e ajustar algumas coisas, entendeu? Porque já tem uma metodologia pronta. Por isso que eu falei, o grande diferencial é o método, porque eu tenho um método que ele funciona e eu consigo adaptar, portanto que minha carteira de cliente ela é muito variada. Eu tenho clientes de vários nichos, tenho hotel, tenho pousada, tenho day use, tenho agências, tenho lojas, enfim, são vários clientes que, se você for olhar médico, advogado, não são clientes que uma carteira só de uma coisa, entendeu? Especialista ali. Ramos diferentes, no caso. Vários ramos diferentes. Então é um método que ele se adequa a qualquer tipo de negócio. Isso, a gente só ajusta, né, as velas, digamos assim. A gente sempre precisa ajustar as velas, porque cada cliente também é cada cliente. Fora que também cada um tem a sua busca, da sua meta, né? Tem clientes que ele chega pra gente só para reconhecimento de marca. Ele já vende muito, né? Ele já vende muito e ele só quer pegar a marca dele e, tipo, estourar a marca, tipo, ficar conhecida. Entendi. Fazer propaganda, ação offline,
entendeu? Já outros clientes não, já outros clientes precisam vender, então são estratégias diferentes. Quando um cliente ele chega até você, já é claro na cabeça dele as deficiências que ele tem na empresa dele e aquilo que a sua empresa oferece, ou seja, ele já vai assertivo, não, eu vou no Robson ali porque eu já sei que ele tem resultado, ou você precisa esclarecer para ele, né? E colado com essa pergunta também, saber se você já teve de repente uma decepção com algum cliente, no sentido de que de repente ficou tudo acordado ali, mas quando você foi implementar, o cara disse, não, não quero isso aqui não. Entendi. É o seguinte, eu acho que nesse cenário do cliente, a decepção ela sempre existe, porque o empresário, tem muita gente também de má fé, né? Eu quando faço um acordo com alguém, quando eu faço uma coisa, eu vou até o final. Se não der pra mim, eu falo, ó, não dá pra mim, acabou. Tem pessoas que já não são tão claras assim, transparentes. Em relação à parte, eu tenho um time chamado de pré-venda. Esse time é onde ele qualifica, em tese, o lead que eu vou conversar. Certo. Eu nunca converso com, a não ser que seja um conhecido, uma indicação, uma coisa assim, entendeu? Mas eu nunca converso com o lead sem o meu time de pré-venda entender se o business dele é compatível para receber a nossa metodologia, entendeu? Aí para isso tem algumas perguntas de estratégia, a pessoa recebe um forms, responde. Aí com isso a gente faz sentido pra gente, marca uma reunião com o diretor. Tá certo, né? É uma possibilidade do É caso, uma né? possibilidade. Marca uma reunião com o diretor, depois que ele esclarece tudinho como é o funcionamento da empresa, fazer a apresentação, aí ele vai sentar com o dono do negócio, que sou eu. Aí eu já sento com o fechamento, com o contrato já pronto com o cliente. Ficou muito mais fácil para vender, na verdade, para mim, hoje em dia. Sendo bem sincero, porque como eu já tenho uma trajetória grande no digital, questão de também dos próprios resultados, como você falou aí, o meu processo hoje ele está muito grande porque eu tenho um processo de indicação no meu pré-atendimento. Como assim? Eu tenho uma estrutura dentro da minha empresa de indicação para os meus clientes indicarem outros clientes e eles sempre recebem série de vantagens, entendeu? Então, constantemente, vários clientes nossos sempre indicam outros clientes amigos deles, sem eu falar nada. Aí, com isso, obviamente, a gente sempre trata bem o cliente. Muito mais fácil, né? Exatamente, porque chega qualificado, pô. Chega qualificado, qualificadíssimo. Não tem negócio de estar discutindo valor, discutindo preço, entendeu? O cara sabe porque ele conhece o Matheus, que o Matheus conhece o João. E aí o João tá vendo que o Matheus tá vendendo bastante, entendeu? Entendi. Então quem é que tá fazendo? X pessoas, então eu vou sentar com aquele cara. Basicamente isso. Ô, Robson, e com todos esses processos, tu acha que ainda vale a pena vender no 1x1 hoje em dia? Eu montei esse processo do WhatsApp justamente pelo X1, né? Antes não tinha automação, né? Quando eu vendia infoproduto, era falando com o lead ali o tempo todinho, o áudio, mensagem, aquela coisa toda. Eu acho que não, eu acho que depende do tipo de, se fosse assim um produto, vamos supor, um imóvel, 1 milhão, vender uma Porsche, Ticket alto. 911 carreira, entendeu? Vai vender uma coisa que seja prêmio, que aquele cara que tá ali conversando tem um poder de compra grande, eu acho que aí sim vale a pena você gastar sua energia. Agora se for um produto rasteiro, automação para escalar, porque senão não escala. E aí, quais são os próximos passos que você pensa para Fiverr? Você pensa em expandir ela, pensa sei lá, de repente franquear, não sei se é franqueável. Esse processo de franquia, na verdade, eu já estou fazendo. Eu estou fazendo um Ctrl+C, um Ctrl+V da empresa, porém, não vai ser Fiverr, eu vou criar outras frentes. Eu estou em processo de criar minha própria concorrência, digamos assim, né? Mas eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V da minha operação e eu vou criar minha própria concorrência. Justamente porque eu tenho uma frente que ela já funciona por causa desse método, e aí vai ficar mais prático também para mim, né? Eu acho, do que iniciar uma operação totalmente do zero, entendeu? E se você fosse começar hoje com R$ 500 no bolso, qual seria a sua primeira estratégia para captar clientes? Com R$ 500 no bolso, tá. Que acho que é a realidade de muita gente, né, que tá começando no tráfego. R$ 500 é pouco ou não? Mas aí você fala, vamos lá, eu tendo o meu business, agência ou qualquer negócio. Sem business. Sem- Você, de repente, você tem um negócio, ou você quer começar no marketing digital, tem um produto, e aí você quer... É, o 500 segundos é pouco demais, né? Não, é justamente isso, eu quero pegar ele pra ver o que ele O que é que acontece? Para ser bem sincero, hoje todo mundo tá anunciando. Então R$ 500 no gerenciador de anúncio não é mais nada. Porém, se for falando de infoproduto,
cara iria para um afiliado da vida, pegaria um produto que tá vendendo bem, ou criaria o seu próprio, né? Mas aí o cara que é iniciante com R$500 não vai poder fazer isso. Enfim, e venderia o produto que já tá em tese quente. Aí ele vai ter que entender no momento ali se aquilo ali vai se pagar. Às vezes não se paga. Se não for um produto bom, né? Se não tiver boas estratégias, não vai se pagar. Se já fosse uma pessoa que tem uma lojinha pequena e quer vender o produto dela, aí eu montaria uma estratégia de storytelling para ter continuidade ali nos stories do Instagram. Montaria estratégia de vendas no WhatsApp para poder fazer o lead chegar. Tráfego pago mesmo, impulsionar, porque o cara com 500 conto não tem dinheiro para contratar um gestor de tráfego. Então vai ter que impulsionar, infelizmente, não vai dar. Não adianta não, você contrata, mesmo que tivesse dinheiro, adiantava ele contratar? Mesmo que ele tivesse dinheiro. Sim, um pouquinho a mais. Valia a pena ou não? Não entendi, mas Depende do valor. vai depender do valor. Depende do valor. Entendi. Porque o gestor de tráfego sempre cobra assim, fazer a pergunta assim, a partir de quanto vale a pena investir no tráfego pago? Não, eu acho que na verdade é aquele negócio, você tem que começar, né? Eu já rodei por mês aí 10 mil em operação, 20 mil, em tráfego 30 mil. Em nicho maiores aí a gente roda muito, evento também roda muito quando vai fazer evento final de ano. Esses Réveillon, essas coisas aí, os caras investem legal. Precisa vender muito, entendeu? Tipo, Esses Réveillon, R$1.000 o ticket do negócio, você vende 40 mil ali. mas esses Réveillon, você acha que ainda precisa desse investimento todo para venda? Precisa porque a concorrência é muito grande hoje em dia, entendeu? Não tem mais. Não é como antigamente. Hoje em dia você tem Réveillon, aí chegou no Réveillon, você tem 50 Réveillons só aqui em Alagoas. Entendi. Litoral Norte, Litoral Sul, Maceió, aí como é que você vai chegar nas pessoas, né? E fora que a concorrência tá fazendo aquilo. E antigamente o Réveillon se vendia nas agências, né? Isso. Hoje em dia você pega um público muito mais amplo, então tá todo mundo guerreando mesmo pelos clientes. A guerra ela é grande, que ela acontece no digital. Se sobressai quem enxerga, tem a visão 3 meses na frente, digamos assim. Em ano passado, eu fiz uma viagem pro Cruzeiro e eu tava vendo a questão do dólar. Quando eu fui pro Cruzeiro, eu paguei 7,40 lá dentro, num dólar. Porque o dólar do Cruzeiro ele é mais caro, é o dólar turístico, né? Tava 7,40. E eu não tinha me atentado ainda na questão do, tipo, como seria a economia do Brasil. Inclusive tem um vídeo até no meu Instagram, tem pouca coisa que eu arquivei muita coisa, mas tem um vídeo lá que eu falo ano passado que esse ano ia ser muito complicado para os empresários e empreendedores. Eu já tinha enxergado ano passado e precisei criar produtos, que são produtos que eu estou criando, que é coisas novas, que esse ano o empreendedor e o empresário no Brasil ele ia sofrer demais. Entendi. Taxa Selic alta, juros absurdos, enfim, poder de crédito horrível, entendeu? Tem programa do governo aí que um amigo tava mostrando, o cara pegando ali tipo 30 mil e tendo que devolver 65. Mais que o dobro, Tipo, né? mais que o dobro, entendeu? Pesado. É muito pesado pro cara que é empresário que precisa se capitalizar ali rápido, entendeu? Então é feeling. Voltando a repetir, isso é feeling. Tem que ter um feeling no mercado assim muito bom. Mas aquilo, eu acho que tendo crise ou não, todo mundo vai comprar e vai vender. Não existe. Agora a gente tem que se adaptar ao momento. Entendi. Aí testar e adaptar. Dessas aventuras aí no marketing, tu já se arrependeu e quis voltar pro futebol alguma vez? Não. Sendo bem sincero, não. Me perguntam isso direto. Eu tenho muitos amigos que jogam Série A, Série B, como falei. Tipo, às vezes vem aqui jogar no Repelé. Aí, tipo, dá um alô. E pra mim, tem até um amigo, Daniel, baianinho, que veio pro CSA aqui. Esse dia a gente tava até falando com ele, que ele jogou comigo no Joinville e tá aqui no CSA. Aí chegou aqui pra jogar e a gente ficou resenhando, vamos marcar e tal. Eu acho massa só conversar com os caras, pô. Tipo, e aí? Porque eu gosto, a gente passou... Então, realmente, a sua chave virou mesmo. Virou porque hoje eu tenho uma liberdade muito grande. Hoje eu viajo muito, tipo, viajo também no bom sentido porque como eu abro a frente da empresa de carteira de cliente, tipo, vou pra São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e tal, então eu sempre tenho reuniões. Então, pra mim é muito bom, porque um cliente, 2, 3, eu viajo, brinco, né, mas também... Trabalho, entendeu? Então, pra mim... O útil ao agradável. E meu futebol tá certinho. Toda quinta eu vou bater futebolzinho, depois tem um churrasco, tá bom demais. Tudo certo, né? Tudo certo. Ô, Robson, se você estivesse no nosso lugar, qual pergunta que nós não fizemos que você gostaria
que nós fizéssemos para você? Entendi. Acho que a questão do valor e da dor, né? Eu falei um pouco da minha dor, de como eu comecei no mercado e por que comecei. E acho que muitas pessoas, voltando ao feeling da pergunta da economia, digamos assim, muitas pessoas não perguntam para si mesmo o que precisa fazer para virar, para sair de um momento X e Y. E isso é muito interessante porque, às vezes, até quando você tá em uma posição boa, que as pessoas dão pra você e te falam, poxa, esse cara tá bem. Mas a cabeça daquele cara tá tipo assim, eu quero mais. Entendi. Entendeu? No caso, é uma ambição boa, eu posso dizer? Isso, uma ambição boa. A gente falando aqui como empresários, a gente precisa ter ambição no nosso negócio. Sim. Você nunca tem que entender que seu negócio tá bom, não tem como tá bom, não existe. É aquela ideia de atleta até. De tipo, eu preciso mais. O gol que eu fiz ontem, digamos assim, no futebol, já passou. Passou na TV, passou no jornal, aquela coisa toda, mas já passou. Amanhã eu tenho que fazer de novo. Fazer mais. Entendeu? Então no futebol é a mesma coisa. No futebol não, no mundo empresarial é a mesma coisa. Acho que acaba também que a mentalidade que você já tinha no futebol, você já Ajudou. Ajudou porque eu amadureci muito cedo, né? Eu saí de casa com 12 anos, aí eu tive um problema também na minha infância quando eu voltei pra Maceió. Eu cresci no bairro do Pontal da Barra, do lado do Trapiche ali. E aí todos meus amigos de infância morreram, mataram na verdade, né? Eu fui um dos poucos ali que, eu e um que tá morando no Havaí, que é o Boca, o Júlio César, que sobreviveram assim, né? Tipo, que não se envolveu em coisa errada e tal. Entendi. Mas aí, tipo, todos os amigos ali do meu lado, Hélito, Mateuzinho, Oscar, tudo foram mortos assim, né? Nesse sentido. Então eu virei muito cedo, né? Quando eu fui pro futebol, eu fui justamente pra conseguir ser alguém na vida. E quem né? sabe, foi até um plano de Deus. Né? É um plano de Deus, exatamente. Minha mãe também, tipo, botou na cabeça pra gente se mudar, a gente se mudou, enfim. Mas foi uma coisa muito pesada, assim, pra uma infância, né? Você perder amigos ali com 11, 10 anos, entendeu? Pesado. Olhando pra câmera, deixa um conselho aí para os jovens, pra galera que tá querendo entrar no mercado digital, sonhando em mudar de vida, ter uma vida mais tranquila. De tudo que você já passou na vida, o que é que você poderia aconselhar a essas pessoas? Um conselho que eu dou, que é o que eu mesmo sigo também, você precisa cada vez mais se conectar consigo mesmo. Você precisa cada vez mais entender quem você é, entender onde você quer chegar, entender o que você precisa fazer. E quando você descobrir aquilo ali, por mais que demore 1 ano, demore 2 anos, você não pare por nada. Não pare, trace uma meta que você consiga alcançar. Nunca pense, nem compare a sua vida com a de ninguém, e muito menos não ache que você vai sair de um A para um Y, para um Z. Você tem que sair A, B, C, tem que ser degrau por degrau. Isso aí é o que a gente sempre escutou na vida. Então, eu vejo muitos amigos meus ao meu redor, assim, conhecidos, que conversando, falam, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e não faz. E tem muita gente que só queria ter a oportunidade de conseguir fazer. Então, antes de ter a oportunidade, a gente precisa criar a oportunidade. É isso que eu penso. Isso aí. Às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão e muita gente fica relaxado, né? Isso. E o lance é você fazer porque o cara não vê o resultado imediatamente. Aí o cara Muita gente desiste, né? Muita gente desiste. Vai, pensa que não vai dar certo. Quando tá enganado, né? E falta pouco pra dar certo. Em relação à questão da desistência, é bem complicado, porque é como você falou, você nunca vai saber quando é que você vai conseguir chegar. Mas se você for olhar, se você parar para fazer uma análise de você mesmo, normal, você vai entender quando você saiu de um ponto para um ponto. Eu, em 2018, eu tinha uma marca chamada Rush, que era uma marca de roupa, que eu também rodava a parte digital nela. Cara, rodava tudo mesmo. Fazia eventos de show, tal, enfim. Porém, eu me vestia de um jeito. Eu me comunicava de outro jeito. Sim. Hoje, 2025, eu me comunico de outro. Principalmente quando você está numa mesa de empresários, pessoas que eu já conheço ou não conheço, um perfume, uma pulseira, um carro, um relógio, coisas que importam, digamos assim, para aquele ambiente. Para venda, né? Para venda. Então, tudo isso, quando eu vou analisar,
a minha própria comunicação, o meu próprio posicionamento, eu boto isso em jogo, entendeu? Entendi. Eu tenho que botar isso em jogo ali, isso tem que ser uma pauta. Então, voltando ao raciocínio, eu acho que até essa análise você tem que entender, pô, eu era de um jeito, agora eu tô em outro. Então, assim, se eu tô em um momento, Eu evoluí, né? eu evoluí. Eu não cheguei onde eu queria chegar e como eu tô... Mas estou evoluindo. Mas eu estou evoluindo. E Evolução. tudo tendo a conexão com o seu eu, assim, o seu objetivo de vida, né? Tudo centrado naquilo que você é, naquilo que você quer alcançar, né? Porque muitas vezes eu imagino que no seu trabalho devem vir muitas oportunidades que de repente não são alinhadas com o seu propósito, Sim. não é isso? Ah, já chegou a casa oportunidade, negócio de iGame, esse negócio de joguinho em casa de aposta. Tô fora. Ah, já cheguei, não, quase caí numa dessas daí umas vezes. Ai, muito dinheiro, nós ficamos botando na mesa, né? É. Muito dinheiro, mas aí realmente valeu a pena não. Assim, não valeu a pena nem cogitar a possibilidade de botar pra frente o negócio, entendeu? Entendi. Robson, o nosso podcast ele tem essa missão, né, de elevar. Então, a gente sempre tá trazendo aqui pessoas que têm um conteúdo, fazem algo de significante na sociedade. Eu tenho certeza que o pessoal de casa foi muito agraciado por esse Sim, podcast, porque você passou chaves aí, né, para muita gente destravar aí em alguns pontos para entrar no mercado digital. Eu queria que você também deixasse o arroba aí, suas redes, Perfeito. sua empresa. Meu arroba é @Collen, underline no final. E o da empresa é Five Company. Os dois a gente gerencia aí. É isso aí. Obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado uma vez. por aceitar o nosso convite. Foi top demais. Satisfação, até a próxima, se vocês quiserem, né? Tamo junto. E se você que tá em casa, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e até o próximo Elevar Podcast. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Elevar.